Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos 3 convidados. Primeiro, o doutor em economia Emerson Hugenberg explica pra gente o atual momento econômico brasileiro. Na sequência, Simone Sanson, presidente do Comad Ponta Grossa, conversa conosco sobre Junho Branco. E por fim, o sacerdote de Candomblé, Babalorixá, Diego de Logum Edé, conversa conosco sobre Candomblé. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora é o atual momento econômico. Comigo no estúdio está o professor Emerson Hugenberg, doutor em economia, professor do curso de economia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, eu que agradeço. Professor, nós vivemos um momento conturbado. Havia todo um receio no ano passado por parte dos componentes da centro-direita e direita no país que o senhor Fernando Haddad vencesse a eleição e, com isso, estendesse todo um martírio econômico para o Brasil. Enfim, estavam atrelando a crise à esquerda, né? A direita ganhou. E venceu com uma diferença razoável de votos, diga-se de passagem. 11 milhões de votos a mais, se eu não me engano. Mas até agora, a economia não melhorou, né? Normalmente, muitas pessoas aplicam o seguinte princípio: se existe uma perspectiva positiva, eu invisto. Se há investimento, o dinheiro gira, então todos saem ganhando. Por que até agora os empresários não estão otimistas com o governo Bolsonaro? Ele tem um liberal clássico como ministro da economia. Aliás, um super-ministro. Por que as coisas não estão andando como deveriam e ainda temos milhões e milhões de desempregados? Bom, veja, Ney, havia, de certa maneira, o temor de que a proposta da esquerda ou da centro-esquerda, que era basicamente você continuar implementando a tal da nova matriz macroeconômica, persistisse. Isso de fato não aconteceu. Por outro lado, aquele eleitor que não votou nessa proposta também votou numa eleição muito polarizada. Talvez não tenha votado, nem todo eleitor que votou para o candidato vencedor votou para ele. Muitos eleitores votaram contra o outro. Esse é um aspecto a ser ponderado. Segundo aspecto, de fato, nós temos um super-ministro na economia. Talvez também esse seja um problema. Quer dizer, você tem uma pessoa tendo que lutar várias batalhas. Nós temos que lembrar também que existe uma coisa chamada Congresso Nacional. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes eu ponderava, naquela época da eleição, quanto às possibilidades de mudança rápida na economia, de que mudanças estruturais e mais profundas careciam de uma maioria no Congresso, porque medidas estruturantes precisam ser votadas e você só vota com maioria. O que esse governo tem demonstrado é de um lado, ou uma incapacidade política relativa, quer dizer, os desafios são muito grandes para a capacidade política que existe, ou também o fato de que essa capacidade política, essa articulação não está existindo, até porque também, por parte de pessoas que estão no governo e por boa parte dos eleitores, se votou naquela base do vou votar contra tudo isso que aí está, sem ter claro o que substituiria tudo isto que aí está. Quer dizer, o que é que eu vou fazer? Eu preciso, por exemplo, realizar uma reforma da Previdência, que não é um assunto agradável para nenhum governo, seja ele desde a esquerda até a direita, porque isso envolve interesses muito arraigados, mexe com a vida de muita gente. Quem está trabalhando vai ter que trabalhar mais, ou contribuir com mais, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Aquelas pessoas que estão querendo aposentar, né, não vão conseguir, cria-se uma insegurança, mas isso hoje é necessário. Então, o país precisaria de um norte. E o que tem me parecido é que nessas questões mais estruturantes o governo tem conseguido avançar muito pouco. Criam-se polêmicas com coisas menores. Então nós estamos discutindo a toda hora agora se o pai tem que colocar a cadeirinha para a criança no carro. Então isso vira a notícia do momento. Nós precisamos de reforma tributária, de reforma na Previdência, precisamos estruturar relações exteriores do país. Isso acaba ficando quase que em segundo plano para polêmicas menores. Então, o que me parece, o governo tem vivido de criar fatos ou tentar resolver problemas que são menores. E nos maiores não tem demonstrado a capacidade política e articulação necessária para vencer essas batalhas que são duras. Uma reforma da Previdência é uma coisa extremamente polêmica e que precisa ser negociada. Porque, de novo, para qualquer governo,
a proposta inicial não vai ser facilmente aprovada. Isso vai carecer de modificações, de compromissos, de articulações. Isso não está sendo feito. Mesmo que essa reforma da Previdência desidratada, muito desidratada, venha a ser aprovada no segundo semestre, ainda há toda uma agenda. E a reforma tributária, que nós tanto falamos, né? Também isso vai ter que ser negociado. Então, quanto à reforma da Previdência, vai atingir ou não vai atingir os estados? Então, os estados entrarão na reforma, não entrarão? Então, todas essas questões carecem de uma maioria e de uma liderança que tenha uma noção clara daquilo que vai fazer. E, ao que me parece, o governo tem batido muito cabeça nisso. Então, essa ausência de uma articulação política clara, especificamente com o Congresso Nacional, tem afetado a credibilidade do governo e, por conta disso, muitos empresários acabam não investindo onde deveriam investir? Exato, está todo mundo em compasso de espera, aquele grande investimento está em compasso de espera, né? A minha impressão é que teremos, inclusive, quanto a questões, por exemplo, aquelas coisas de dia a dia, bolsa, dólar, que todo mundo olha no noticiário, isso vai se tornar cada vez mais volátil à medida que nós vamos nos aproximando do segundo semestre. Por quê? Porque, bem ou mal, essa reforma da Previdência, que é a questão número 1 para o país hoje, vai avançar. Só que nós vamos entrar naquele noticiário assim, fulano ou grupo A, grupo B, ou partido A, ou partido B aderiu à reforma, ou não aderiu à reforma, ou só vai votar sim, ou só vai votar assado. Isso vai passar a cada vez mais a sinalizar para os investidores se essa reforma vai ser uma reforma boa ou não vai. A partir daí, é que nós vamos ter um horizonte mais claro de como o Estado brasileiro vai estar, e é importante que se diga, por exemplo, no caso da reforma, que é uma condição necessária, mas não é suficiente. Também é preciso entender que, então, o que nos falta é fazer uma reforma da Previdência e todos os nossos problemas magicamente serão, né, resolvidos. Não, é uma condição necessária que vai dar ao país o fôlego suficiente para que, por exemplo, se comece a fazer alguma política pública, para que se dê um sinal para a sociedade e para o investidor que o país vai ter solidez financeira, e com a solidez financeira vem a estabilidade, e com a estabilidade vem um horizonte mais claro para o investimento. Professor, o senhor falou da reforma da Previdência. Eu entrevistei dias atrás o advogado previdenciarista Luiz Alberto Kubasky, que foi presidente da OAB Ponta Grossa, e ele tem uma postura diferente, um pouco diferente do senhor. Ele não acha que a reforma da Previdência seja necessária, porque ele usa dados da Associação Nacional dos Auditores Fiscais e também porque já ele trabalhou na Previdência nos anos 70, ele ouve que a Previdência vai quebrar desde aquela época, isso nunca aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, conversávamos um pouco antes de iniciar a gravação do programa, boa parte dos argumentos da Associação Nacional dos Auditores Fiscais se baseia em argumentos técnicos, não na regra do jogo pura e simples, que é o bolo de tributos como um todo, né? Que desse bolo sai o custeio do Estado, né? Então, isso inclui a Previdência. Então, nós temos um problema de déficit. Porque há um questionamento sobre o déficit, se ele existe ou não existe, mas vamos pressupor que existe. A reforma da Previdência, até onde eu saiba, ela não vai afetar os supersalários que são hoje pagos dentro do funcionalismo público para pessoas aposentadas. Eu falo de salários de 150 mil, 300 mil reais, o que é um absurdo, né? Não é a maioria? Claro que não, mas são exceções que saltam aos olhos. E aí nós vemos, por parte do governo, uma vontade muito grande de fazer cortes justamente na camada mais pobre da população. É lógico que isso gera uma certa insatisfação. Mas isso é necessário? O senhor que entende muito mais de economia do que eu, isso é necessário nesse momento? Veja, então vamos começar pelas questões estruturais, né? Então, vamos pensar em termos de população. O que acontecia na década de 70, 80 é muito diferente do nosso horizonte. As famílias estão tendo cada vez menos filhos. A taxa de natalidade no país vem diminuindo a olhos vistos. Nós temos um sistema que é de repartição simples. As pessoas que trabalham hoje estão recolhendo previdência e esse dinheiro é usado para pagar aqueles que estão aposentados. As previsões do IBGE dizem que a partir de 2040 a população brasileira começará a decrescer. Nós temos uma taxa de natalidade insuficiente para repor a taxa de mortalidade. Então, temos um problema estrutural. Temos um segundo problema do ponto de vista da Previdência, que na verdade assim, né, é uma conquista social
só que precisa ser adaptada porque a Previdência precisa tratar essa conquista social, que é o fato de que as pessoas que atingem 65 anos, ou seja, aquelas pessoas que vão se aposentar, estão vivendo cada vez mais. Então, nós primeiro temos um problema populacional. Quer dizer, se eu tenho menos gente trabalhando na base e o aposentado vivendo mais, nós precisamos ajustar isso. Isso é uma primeira situação. A segunda situação, o argumento usado pelos auditores fiscais, por exemplo, não leva em consideração que ou trabalha com a noção de que a aposentadoria justamente desses servidores não deve ser tratada no âmbito desse déficit porque ela está em outro capítulo na Constituição. O que é uma coisa que do ponto de vista do direito pode até fazer algum sentido. Então você tratar temas diferentes em locais diferentes, mas do ponto de vista do dinheiro que é o mesmo e sai do mesmo lugar, é irrelevante. Então, e há outro argumento. Então, se nós carreássemos todo esse dinheiro das contribuições, etc., não levando em consideração a aposentadoria dos servidores e colocássemos na Previdência, ela não seria deficitária. Muito bem. Então, nós estamos propondo o quê? Um aumento da carga tributária, porque agora esse dinheiro que financia outras coisas e não a Previdência vai passar a financiar ou vai passar a compor a Previdência não será deficitária, mas o caixa do governo será. Nós estamos transferindo dinheiro de lugar. Então, o que é que eu faço aqui? Aí há um outro argumento aí por parte das visões bem à esquerda que diz que não. Agora este déficit aqui que existe deixaria de existir se nós deixássemos de pagar a dívida, a nossa dívida interna, porque ela foi constituída de maneira ilegal, porque nós precisamos auditar isso, etc. Ora, e aí há um argumento ainda mais simplista de que não, porque nós pagamos dívida, a dívida pública está na mão dos banqueiros. Então nós não vamos deixar de pagar o banqueiro para pagar o povo. Não é exatamente isso. Por exemplo, a minha Previdência, o dinheiro que está aplicado lá no Fundo de Previdência no servidor público do Paraná, que é o meu caso, não está recolhido lá num cofre embaixo de um colchãozinho. Está sendo aplicado, por exemplo, em títulos públicos que têm característica de ser de baixo risco e de grande liquidez, o que é adequado para um sistema de previdência. Assim é com sistemas de previdência próprios de estados e municípios. Se eu tenho se o dinheiro dessas, por exemplo, dessas aposentadorias está aplicado num título do governo dá calote, ainda que dê calote no banco, não vou mexer nesse dinheiro, mas quanto vai valer isso em termos de mercado? Se uma parte da dívida não é paga, aquela parte da dívida que está lá vai perder valor também, vai ter que ser trocada pelo quê? Então, há uma série de questões operacionais que vão muito além dessa questão simples e que tem um apelo muito forte. É evidente que o apelo, né, de que vamos tirar dinheiro daqueles que são ricos para darmos para aqueles que são pobres. Há um sentimento de justiça social que as pessoas precisam, que as pessoas entendem e são simpáticas a ele. A minha preocupação justamente é essa, quer dizer, que se você conseguir fazer uma reforma da Previdência relativamente adequada, as pessoas os servidores públicos em geral, né, no caso dos servidores, vão passar a ter que recolher um pouquinho mais, né, que é o meu caso, por exemplo, se fizer uma simulação, passa de 11% para 14%. Outras pessoas vão ter que aposentar mais tarde para que a gente consiga fazer isso. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta, o assunto, o atual momento econômico brasileiro. Comigo no estúdio continua o Dr. Emerson Ilgenberg, professor do curso de Economia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, o senhor terminava o bloco anterior falando justamente do déficit que sim existe na Previdência, levando em consideração pura e simplesmente a entrada de dinheiro e a saída desse mesmo dinheiro. Ou seja, boa parte dos impostos hoje sai para custear a Previdência, que é alta realmente no Brasil a despesa com a Previdência Social. E o governo pretende economizar com a reforma aproximadamente 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 10 anos. Mas isso só não é suficiente. Ainda precisamos aprovar uma reforma tributária que, no mínimo, facilite a vida do empresariado. Na reforma tributária, temos um aspecto que é vital, que é não tributar a folha de pagamento. Porque um funcionário que custa, um funcionário que recebe R$1.000 vai custar para a empresa aproximadamente 1.800, o que é um absurdo. Então, na reforma tributária, isso tem que ser abordado, por exemplo. Não sei se isso também não afetaria a própria Previdência. Então, a questão toda é, a reforma tributária também passa? Porque, por enquanto, a gente só está discutindo a reforma da Previdência, que deve ser aprovada.
A gente pode colocar assim, a reforma da Previdência é a mãe de todas as reformas, mas volto a frisar, é uma condição necessária, mas não suficiente para que a gente retome o crescimento. Uma reforma da Previdência adequada, né, já dá um fôlego para que o Estado, por exemplo, tenha condições de fazer políticas públicas. Dá condições, por exemplo, de a gente conseguir imaginar uma reforma tributária que venha eventualmente até reduzir a carga tributária. Porque, volto a frisar, se eu tenho uma situação de déficit na Previdência, e felizmente não há notícia de que nenhum aposentado chegou no caixa e o dinheiro para ele não apareceu, se tem um déficit aqui, o dinheiro está sendo coberto pelo Tesouro, ou seja, pelo nosso dinheiro. Está indo para lá. Então, se o dinheiro está indo para lá, não está indo para saúde, educação, segurança, para outras coisas. Se eu diminuo esse déficit aqui, eu posso ou investir mais em saúde, educação e segurança, ou, de repente, trabalhar com uma arrecadação menor, onerando menos a sociedade. Como eu vou fazer isso? Aí, certamente vamos ter uma outra polêmica. Isso vai ser na folha de pagamento? A tributação vai ser destinada mais para patrimônio e renda do que para consumo? Porque hoje nós já discutimos isso várias vezes, né? A nossa característica da carga tributária qual é? Ela está focada no imposto indireto. Ou seja, aquele imposto que está embutido no preço das coisas que nós compramos. O que é um absurdo, né? E é extremamente regressivo, quer dizer, aí não importa a faixa de renda, né? O pobre, classe média ou rico, comprou o litro de leite e pagou o mesmo imposto ali. Não interessa qual é a renda, o patrimônio, enfim, né? O que ele tem de capacidade contributiva. Então, isso também poderia ser feito, quer dizer, dá uma característica, dá uma progressividade maior na tributação e uma justeza social maior. Porque caso não fizermos isso, todos nós vamos pagar com inflação. E a inflação é o pior dos males porque, de novo, aí o rico tem condição de se proteger da inflação. O rico consegue usar overnight. O rico consegue aplicar dinheiro no banco. O pobre não vai conseguir. Não vai. Professor, nós falamos de duas reformas, falamos da questão política, da habilidade política do governo, que realmente vem se desgastando com assuntos menores, como, por exemplo, o golpe de 64, ou então as polêmicas envolvendo a ministra Damares, enfim, assuntos que não têm a menor importância diante de alguém que não tem condições de alimentar a própria família porque está desempregado, né? E aí, ou a preocupação com o marxismo cultural também, que é uma coisa que só incomoda quem não tem o que fazer, né? Mas essa já é uma outra história. Dentro desse contexto, o senhor acha que se o governo conseguir demonstrar à sociedade que tem mais controle da situação, isso pode, pelo menos, aliviar a tensão no Brasil nesse segundo semestre? Porque há quem diga que o segundo semestre será pior que o primeiro. Outros, como o próprio Paulo Guedes, dizem que não, que o segundo semestre será melhor. Veja, então vamos começar pela sua última afirmação. O ministro diz que será melhor. A função do ministro é ser um otimista. Todo e qualquer ministro tem que ter, vem junto nos requisitos para o cargo, otimismo dizendo que a situação vai melhorar. Investimento é baseado na expectativa. Então, como você falou, quer dizer, o que os empresários precisam é de uma sinalização de que vai haver alguma melhora no curto e no médio prazo, que as regras do jogo não vão mudar, que eu vou ter uma economia estável e sustentável, que a inflação não vai voltar. Então, com esses indicadores, o investimento tanto interno quanto externo, que nós precisamos, porque nós não temos uma poupança suficiente para sustentar investimento aqui, né, tem condições de ser retomados. E só assim nós vamos pensar na questão de diminuir essa quantidade absurda de desempregados que nós temos hoje. Se não houver investimento privado, isso não vai acontecer. Investimento público, o Estado, justamente nós estamos nessa crise e por estarmos na crise, o Estado não tem condição, não tem meios financeiros para ele promover investimentos e fazer com que a economia cresça. Então esse é o nosso desafio, é fazer as reformas para dotar o Estado de capacidade de investimento novamente e sinalizar a iniciativa privada que há condições de investir. Aí sim nós vamos passar a voltar a ter perspectivas de crescimento e com o crescimento perspectivas de diminuição do desemprego. Bem, então, de novo, a gente já conversou sobre isso no passado, tudo passa pela política. Tudo passa pela política, tudo passa pela liderança política e talvez isso tenha nos faltado. Essa questão de temas menores, numa visão pessimista, por dizer assim, na verdade o governo estaria indo aonde a vista dele alcança.
que são temas menores, não temas maiores. Então, precisamos ter, né, o Paulo Guedes foi o grande fiador do governo. Embora muitas vezes a gente ponderasse, mas o Paulo Guedes não é eleito. Quem é eleito é o presidente. O Paulo Guedes é demissível de um dia para o outro. Ou ele pode sair, ou podem sair com ele, né? Mas enquanto ele está lá, ele pelo menos está tentando demonstrar alguma lucidez e tentar mostrar a necessidade. Só que mostrar a necessidade é uma situação. Outra situação é você conseguir negociar isso politicamente para que todos tenham a sua importância, para que todos se sintam eventualmente até prestigiados, para que o Congresso tenha sua capacidade de articulação prestigiada. Só que muitas vezes o que a gente vê é justamente essa tensão política, somos contra tudo isso que está aí, qualquer conversa vira uma negociata, então aí, sem diálogo não se faz política. E sem política nós não conseguimos resolver e construir soluções adequadas e com isso o país não caminha. De maneira muito rápida, porque nós estamos chegando ao fim do bloco. Alguns apoiadores de Jair Bolsonaro dizem que tudo se resolve com um golpe de Estado, jogando o poder todo na mão de Jair Bolsonaro. Se isso acontecer do ponto de vista internacional, os investimentos somem ou não? Acho que sim, certamente. Não se investe dinheiro em ditadura. Professor, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Eu que agradeço. Obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.